Vamos comentar então um pouquinho do que passou na semana passada, né? Meu caro Martins, antes de você começar, eu quero dar um oi para Mary Zoom, que nos fala bom dia Oh, aí, maravilha. para Karina Renzo, que também está conosco aí, acompanhando o call. Legal, galera. Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, colocando os comentários. Se tiverem dúvidas, a gente está aí para responder os comentários de vocês também. Fechado? Manda lá, Martins. Bola para frente. Vamos lá. Cadê? Pronto, entrou aí. Então, essa semana, né, falando da parte de cenários aí, né, que a gente tem, essa semana a gente tem a reunião do Copom, aquela cúpula do Banco Central que decide aí a taxa básica de juros. Vinha tudo mais ou menos alinhado, a gente já tinha uma determinada expectativa que foi, não vou dizer frustrada, né, mas que foi bem alterada, né? Teve esse novo tempero aí na semana passada. Vamos ver se essa imagem aí te ajuda a entender qual foi o tempero. Você consegue entender o que que é isso aí, ô querido Garran? Mas é claro, isso é um homem consertando um telhado, né? Então, Exatamente, né? claramente, Com uma né? furadeira, né? Faz o quê? Furando, Furando, né? Furando o furando o teto. teto. Isso. Então, o teto de gastos aí, né? Essa furada no teto de gastos trouxe bastante volatilidade para o mercado e tem uma influência na renda fixa, né? Influencia o mercado como um todo, mas na renda fixa diretamente, né? Esse mecanismo de transmissão é mais direto. Por quê? Porque renda fixa, ela é um investimento quando você está fazendo a sua aplicação, mas do outro lado existe uma dívida, um financiamento, uma pessoa que está se financiando, né? Está adquirindo uma dívida. E um desses entes, então colocando um desenhozinho aqui, né, tem essa relação, tem um devedor e um credor. No caso aqui, como a gente está falando de investimento, então a gente está desse lado aqui. Em alguns momentos da nossa vida, a gente está do outro lado. Quando eu pego um financiamento imobiliário, vou pegar um financiamento para poder comprar um carro. Para o banco, aquilo é um investimento. Ele está olhando para mim, né, como se eu fosse pagar, sei lá, ele me empresta 40 mil, eu vou pagar 50 prestações de R$ 1.000. Para ele, isso é uma renda fixa, ele está investindo. Para mim, é uma dívida. Existe o contrário, que é o que a gente está falando aqui. Então, quando eu estou fazendo aplicações em renda fixa, estou olhando para quem é esse devedor, né? A capacidade de pagamento dele é importante para mim, né? Para eu saber quanto que eu vou cobrar de juros dele. Se ele for um mau devedor, eu vou cobrar mais juros. Ou então nem vou fazer esse investimento, tá? E quem é o devedor, né? Que está presente em toda uma nação, desde a cidadezinha menor do mundo, né? O menor do mundo não, né? Daquele país, a menor de todas, até uma grande capital aí, né, local, uma grande metrópole como São Paulo. Nesse caso aqui do Brasil é o governo federal, né? Troquei aí agora, então o devedor aqui no caso, né, como o governo federal, tendo um teto de gastos e mostrando que ele não tem essa capacidade para poder absorver essa dívida, então isso faz com que as pessoas façam o quê? Opa, vou pedir juros maiores. Foi o que eu coloquei nesse parágrafo aqui, né? A partir do momento que o devedor é mais duvidoso, então você tem um governo gastão, que imprime dinheiro, né? Aí, entre aspas, porque a gente já não tem mais tantas cédulas de papel rodando, mas o dinheiro é mais digital, mas também acontecem as cédulas. Inflação não controlada, que a gente já está comentando aqui há um bom tempo, não gera crescimento econômico, ou seja, a riqueza de verdade, né? PIB crescendo, não está nas expectativas ali que o mercado tem, era para estar crescendo mais. Então tá tudo meio que numa espiral aí até meio negativa, tá? Então o investidor não quer mais emprestar para esse governo. O que ele faz? Se eu for emprestar, eu vou cobrar um juros maior. E aí tem um reflexo direto na renda fixa, que é aquele gráfico que a gente sempre mostra aqui, né? Que é a tal da curva de juros. Então, nesse gráfico aqui, a versão mais recente dele, né, vai sendo atualizada todo dia, mas a mais recente é aqui, a mais escura. Aqui, nesse caso, é essa última aqui, né? Mais em cima de todas, mostrando que os juros que as pessoas estão pedindo para poder emprestar para o governo, para qualquer prazo, né? Que são os diferentes prazos, então finalzinho de 2021, 2023, 2024, até lá 2031 quase. O que a pessoa está pedindo de juros está cada vez aumentando ao longo do tempo. Então, para uma mesma data aqui, olha, quando eu queria emprestar para o governo para 2024, antes eu cobrava 7%, alguma coisa, agora já estou cobrando mais de 10%, 11%. Por quê? Mas O deu um governo está se pulo, hein? mostrando. Oi? Deu um pulo essa semana, essa Sim, curva, hein? ver que o salto aqui, né, da semana anterior, né, mostrando da semana anterior para a última, né, para a mais recente de sexta-feira, foi muito grande, né? Então, realmente mostrando como o mercado ficou temeroso, digamos assim, em relação à capacidade de pagamento do governo. E isso também se reflete, né, na curva de juros reais. Então, aquela é uma curva de juros pré-fixadas e essa aqui é uma curva de juros atrelada à inflação, né? Paga inflação mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa que a inflação pede, ou que é pago além da inflação, também deu um bom salto aí na última semana, né? Que é o mesmo formato e com a mesma característica, né? Pulando ali para cima. Então, assim, resumindo, né?
a gente tem os governos, e isso, antes que as pessoas achem, né, não é esse governo, esse presidente, não é só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Essa coisa de teto de gastos, há 2 semanas atrás, também foi furado lá nos Estados Unidos. Tá? E em outros governos do mundo isso também acontece. Então, se tem uma pessoa no mundo, que gasta mais do que ganha, no mundo inteiro, são os governos. Todos, sem dúvida. Não adianta mudar presidente, direita, esquerda, em cima, embaixo, todos gastam mais do que ganham. Tá? Sem exceção. Então, como é que você sai disso, né? Porque ele gasta mais do que ganha, pode gerar inflação. Deixa eu colocar aqui um fluxograma. Né? Ele gasta mais do que ganha, muitas vezes ineficientemente. Aí ele vai e fala assim, não, vou imprimir dinheiro, né? Como se resolvesse. Só que isso gera a inflação, que a gente está vendo aí o quanto que ela pesa para a gente. Gerou a inflação, os preços aumentam, né? Consequência da inflação, não é o sintoma. Tá? Patrimônio corroído, aquela analogia que eu venho fazendo aqui do balde, né? Nosso patrimônio é a piscina, eu boto uma água nele de canequinha, que é o que eu ganho, e aí vem a inflação e tira um baldão. Então vai corroendo o nosso patrimônio, e o país também não cresce, né? Não gera riqueza de fato. Aí o que tem umas soluções maravilhosas que às vezes aparecem, poxa, se o país não cresce, vamos botar o governo para gastar mais, porque ele vai financiar isso, vai financiar aquilo, vai botar um projeto lá, vai gastar mais, vai estimular o crescimento. Funciona até um certo ponto, mas depois não funciona, você volta para essa espiral aqui, então você fica nesse ciclo vicioso. Então como é que você sai disso aqui em termos de investimentos? E é aqui que a gente vai sair um pouquinho da renda fixa, hoje vamos ter uma novidadezinha aqui, que vai ser o quê? Posso ir para alguns desses ativos aqui. Então, primeiro seria ouro, né? A pessoa pode falar, pô, ouro, mas eu vou ter que ir naquela máquina lá em Dubai, né? Que a gente já deve ter visto nas redes sociais, que o pessoal vai lá comprar como se fosse uma Coca-Cola, como uma barra de ouro. Existe essa possibilidade, não precisa ir lá para Dubai, tem como comprar até em agência bancária, mas é um negócio que não é barato, é de 70 mil reais para cima. Uma alternativa também para investir em ouro, então você está saindo da moeda que é emitida pelo governo, né? No nosso caso aqui o real, dos Estados Unidos o dólar e tudo mais, é investir num fundo de ouro. Então tem fundos a partir de 100 reais, bem mais acessíveis, que é um fundo que segue a cotação do ouro. E também tem contratos negociados em bolsa, são um pouco mais caros, não chega a ser a mesma coisa que o ouro físico, mas também é uma alternativa aqui. Tá, uma outra classe diferente seria imóveis. Então o imóvel é uma coisa real, realmente, você está aqui, né, dentro, está protegido, te protege do tempo, te protege do frio, né, pode te dar uma refrescância de calor e tudo mais, então tem um valor nisso. Então o imóvel físico, que também não é tão acessível assim, mas para a gente aqui nos investimentos, a gente também olha para a parte de fundos de investimento, que investem em imóveis. Então, eu consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário, eu falei fundo de investimento, de um fundo imobiliário por mais ou menos aí uns 100 reais, né, em média. Então, eu consigo investir em imóveis com um valor bem menor do que comprar um imóvel. Então, fica aí 2 maneiras de fazer isso, uma mais barata e outra mais cara. E também ações, né? Coloquei um asterisco aqui, porque essa gera um pouco de divergência em relação às linhas de pensamento econômico aí, mas existe uma linha que eu particularmente até me identifico, que é você entender ações, e depois você vai poder falar melhor sobre isso, né? Mas você entender ações como um pedaço do patrimônio de uma empresa. Então, quando eu compro uma ação de uma empresa, se a empresa é dona de um galpão, eu estou comprando um metrinho quadrado daquele galpão lá para mim. Mais ou menos isso. Então, eu estou comprando um ativo real, realmente. Estou saindo daquele círculo do dinheiro, né, usado pelo governo, impresso pelo governo e mal gasto. Mas aí vem a coisa, né? A gente usa o dinheiro para quê? Para comprar bens. Na verdade, eu quero ter, né, a grana ali, aquele monte de papel na minha carteira, não é para ter papel. Eu quero comprar coisas, de fato. Então, será que eu consigo pegar, né, uma barra de ouro, se eu tiver lá os 70 mil reais, eu consigo pegar uma barra de ouro e ir no supermercado e fazer as compras do mês? Eu acho que não dá, né? Fica meio difícil. Até porque eu vou ter que raspar ela ali com uma faca, o cara talvez não aceite, então fica meio complicado. Imóveis, a mesma coisa. Eu tenho como pegar, eu posso morar num super imóvel, eu tenho como pegar um tijolo aqui e entregar no supermercado para poder fazer compras? Também não dá. As ações, diretamente, também não. Eu posso vendê-los, né, transformar em dinheiro e ir no supermercado, mas diretamente também não. Mas surgiu um camarada, há mais ou menos 13 anos atrás, que consegue fazer isso. Então, ele consegue te tirar daquela espiral do dinheiro do governo, que ele imprime, gasta mal e tal, e também você consegue fazer uma transação no supermercado ali da esquina. Não todos, não está tão divulgado assim, mas a coisa está crescendo. Que é esse cara aqui, o Bitcoin. Então, não estamos falando aqui de que oh meu Deus, a maravilha, só estou mostrando como uma alternativa de investimentos. Vou falar de algumas características dele, pode ser que atraia algumas pessoas, outras não, mas eu estou falando que é uma alternativa àquele círculo ali que eu falei, né, de governos gastando dinheiro, imprimindo, gerando inflação e tudo mais. Então, e que também tínhamos aqui, né, o ouro, ações e imóveis. Então, uma quarta
alternativa ao Bitcoin. Então, primeira coisa, né? Não tem governo federal, não é emitido por nenhum governo, nem por um banco central, não é controlado por um banco central. Ou seja, não tem inflação. O Bitcoin, ele foi programado computacionalmente, né, uma coisa digital, para poder só ter 21 milhões de Bitcoins tirados do mundo. Então, não vai ter mais que isso. Por enquanto tem menos, ainda não conseguiram tirar. Como é que uma pessoa ganha um Bitcoin de fato, né? É bem parecido com ouro, é uma coisa até interessante. Vamos estender só um pouquinho mais aqui, já tá acabando. Que a gente fala que é minerar o Bitcoin, né? Lá no ouro, o que você faz? Pega uma picareta, vai lá na mina e pega o ouro. Bitcoin é uma coisa assim, só que feito computacionalmente. Como que é isso? Vai resolver um problema matemático dentro de um computador. E todo mundo consegue ver se esse problema foi bem resolvido. Por quê? Se eu te mostrar esse negócio aqui, Felipe, meu xará, a maioria das pessoas, né, acho que hoje já está bem divulgado, mas a maioria das pessoas acha que resolver isso aqui é complicado, não é tão fácil, né? Exige um certo aprendizado. Então, o problema, o Bitcoin seria minerar o Bitcoin, seria você resolver esse cubo. Então, é um negócio difícil. Mas qualquer pessoa consegue ver se ele está bem resolvido, é só ver se as cores estão batendo. Então, veja que o problema matemático para você minerar o Bitcoin, ele é difícil. Mas para eu poder conferir que aquilo é legítimo, é fácil. Várias pessoas conseguem fazer isso. Então, por isso que eu coloquei aqui, é uma rede descentralizada e incorruptível. Porque se eu chegar e minerar um negocinho e falar, olha, minerei um Bitcoin, tá aqui alterado, uma pessoa vai ver e vai falar, não tá, porque ó, aqui tá verde e tá vermelho, do outro lado também, não tá certo. Então, isso mostrado para o mundo inteiro, numa rede que qualquer um pode acessar. Então, por isso que é uma rede descentralizada, né? Qualquer um pode verificar. Então, isso que é interessante. E por isso, mais uma vez, coloquei aqui embaixo, né? Transações transparentes e auditáveis por qualquer um. Então, não fica nada escondido. Então, a gente tem os portais de transparências aí, não falando só dos governos, mas de qualquer instituição, né? Até empresas, tem o site de relação dos investidores e tudo mais. Tem gente que audita aquilo, legal, mas o que está colocado ali é o que está colocado, né? Tipo, ainda tem uns pontos centrais que podem ser burlados, né? A gente viu isso acontecer ao longo da história, não só aqui, mas em outros lugares também. E na rede do Bitcoin isso não tem como acontecer, por ela ser exatamente descentralizada. E aí, né, pode chegar uma pessoa e dizendo assim, pô, Felipe, mas você era para estar falando de renda fixa, o que você está falando disso aí? Isso aí é teoria da conspiração, né? Tá falando de terra plana, essas coisas, não tem nada a ver isso. Então tá bom. Então eu quero trazer pelo menos um argumento da parte de finanças clássicas. Então vamos sair aqui dessa coisa de teoria da conspiração, para quem achar, e vamos botar um argumento de finanças clássicas, que é o quê? Pelo menos você encarar as criptomoedas como uma nova classe de ativos. É uma coisa diferente, que não existia antes. E ela descorrelacionada das classes anteriores. O que eu quero dizer? Isso aí traz diversificação. Então muita gente no mercado financeiro, até quando começa a estudar, um dos primeiros conteúdos que vê é diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que isso tem que ser feito de uma forma inteligente, tem que pensar. Porque, por exemplo, uma primeira pessoa pode falar assim, eu vou comprar uma ação da Petrobras e uma ação da PetroRio, estou diversificando, são duas empresas. Mas as duas estão sujeitas ao mercado do petróleo. Então, baixa um negócio ESG aí, sei lá, acabou o petróleo. Não, daqui a 2 anos ninguém mais pode explorar petróleo, acabou, não produz mais nada. As duas vão para o buraco, ou então vou ter que se reinventar. Então, estou muito exposto aqui ao petróleo. Aí a pessoa fala assim, então, beleza. Então, vou comprar essas duas ações e vou comprar mais uma ação da Magalu. Pô, baita empresa, se reinventou aí na pandemia, cresceu pra caramba, não sei o que, legal, varejo, ótimo. Aí já começamos a ter um pouquinho mais de diversificação. Então, temos 3 empresas diferentes, uma parte de petróleo e outra de varejo. Tudo bem, mas aí vem um negócio de teto de gastos nesse país, as 3 empresas estão aqui no Brasil, e aí as 3 estão afundando, como você vai comentar daqui a pouco, né? O que aconteceu com a Bolsa semana passada. Aí você fala, não, então beleza, vou comprar a ação de uma Apple, né? Empresa de tecnologia, e vou comprar lá fora, lá nos Estados Unidos, não vou nem comprar aqui no Brasil. Ótimo, então começamos a adicionar diversificação. E o que eu poderia fazer aqui nisso também, fazer a diversificação real, é colocar um ativo como uma criptomoeda também na minha carteira. Então, se não gostou de nenhum dos argumentos anteriores, de teoria da conspiração, saiu do governo, não tem inflação nem nada, no mínimo isso aqui, e isso tem lá nas finanças clássicas, né, bem consolidadas aí, já desde a década de 50, a gente tem uma diversificação de fato, descorrelacionada, o que é sempre bom para a carteira do investidor, tá? E aí, por último, para acabar aqui, prometo que eu estou acabando, muita gente, né, fala, não, Bitcoin é pirâmide, eu conheço alguém que tomou um golpe aí com Bitcoin, teve uma pirâmide desmontada aí de bilhões aqui no Brasil recentemente. E aí eu coloco aqui a provocação, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, Felipe, de um golpe no WhatsApp, né? Chega lá uma mensagem estranha, pede para você escanear lá um QR Code e tal. A culpa é do aplicativo? O aplicativo é ruim? Não, é uma pessoa usando ele, né, como uma ferramenta para dar um golpe. Mesma coisa com o Pix. Pix lançado recentemente, super legal, fácil, barato, sem custo. Começaram a dar golpe com o Pix. A culpa é do sistema? O sistema do Pix é ruim? Não. As pessoas estão usando ele com
más intenções. Mesma coisa para celular, né? Aquele negócio de ligar lá e falar, tô aqui com seu parente, não sei o que, deposita não sei quanto na minha conta, é tudo mentira. Também, a culpa não é da companhia de telefone, da companhia de telefonia. A culpa não é do celular, da tecnologia. A culpa é da pessoa que está usando. E também botei aqui o cartão de crédito. Então, se teve pirâmide com Bitcoin, infelizmente usaram o nome do Bitcoin, né, para poder atrair pessoas e fizeram uma pirâmide com ele. Mas o problema não é o Bitcoin em si, o problema era a pirâmide. E a mesma coisa para qualquer outro tecnologia, né, que venha a ser usada aí com golpe. Então, sim, Bitcoin é uma coisa desejável, aceitável na carteira de uma pessoa, olhando para a diversificação, ou olhando para poder fugir da inflação, e também não é um golpe, você tem que saber o que você está fazendo, né, porque é uma coisa diferente, é uma coisa nova, então tem que entender o que está fazendo. E aqui, né, eu trouxe ela como um complemento aí da renda fixa para poder fugir um pouquinho disso que aconteceu na semana passada, né, saindo dessa parte de gastos governamentais e bancos centrais aí. Tá? Então, eu já quis introduzir uma coisa diferente aqui no nosso call, que também está muito em voga, né? Semana passada, por exemplo, né, para quem gosta de acompanhar preço de fato, as criptomoedas, aí, inclusive o Bitcoin, bateu o seu preço mais alto da história, né? Chegou a 66 mil dólares o valor de um Bitcoin na semana passada. Então era isso, me estendi um pouquinho hoje aqui, mas quis trazer um adicional de conteúdo ali para falar além da renda fixa e explicar um pouquinho como é que funciona uma das criptomoedas aí. Tem várias, né? Mas uma delas, pelo menos, e a principal, quis trazer um pouquinho de conhecimento. Acho que vale a pena a gente lembrar, né, Martins? O pessoal que quiser investir em Bitcoin, quiser investir em fundos que investem em criptomoedas, né? A gente atende o pessoal, dá consultoria a respeito aí dos fundos que a gente tem acompanhado, que fazem a melhor seleção desse tipo de ativo, também para ouro, também para outros ativos que você falou aí, e lógico, né? Renda fixa, todos os produtos de renda fixa. Se você quiser um acompanhamento de perto, né? A gente olha o seu momento de vida, o seu horizonte de tempo de investimento, sua necessidade de liquidez e monta uma carteira personalizada para você. Então, não deixe de procurar a gente. O melhor caminho é entrar no nosso site, iplan.com.br, preencher lá o seu suitability para que a gente entenda melhor o seu momento, né, de investimento, o que você está buscando e conseguir, então, montar uma carteira personalizada para você. Martins, obrigado aí pela apresentação, tanto na parte de renda fixa, como agora trazendo, né, esse momento que fala também sobre o Bitcoin, fala sobre criptomoeda e outros ativos, como diversificação para as carteiras. Beleza? Opa, eu que agradeço. Uma boa semana aí para vocês. Cuidado que vocês fazem no mercado, não tá fácil a coisa, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento realmente. Vai devagar, seja lá o que você for fazer, vai devagar, que a chance de dar errado é diminuída fazendo isso.